Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de processo penal. Hoje iniciaremos o nosso estudo sobre ação penal. Esta aula sobre ação penal, ou melhor, esse assunto sobre ação penal, será dividido em várias aulas, tá bom? Vamos para a nossa primeira aula, ação penal, tá? O que é ação penal? Primeira coisa, antes de entrarmos no conceito da ação penal, vamos fazer uma revisão rápida. Você sabe, você já estudou, né? Que a persecução criminal, ela é dividida em duas etapas, tá certo? Etapa do inquérito policial e a etapa da ação penal. Já viu qual será o objeto do nosso estudo, né? Temos a etapa da ação penal, do inquérito policial e a etapa da ação penal. Cada fase tem suas peculiaridades. Cada fase tem um objetivo, tem suas finalidades, tá certo? Por exemplo, na fase do inquérito policial, é aquela fase em que o Estado, através da polícia judiciária, recolhe provas para que futuramente o titular da ação penal, o Ministério Público, possa ingressar em juízo. Que bicho é esse? O Ministério Público poderá, com base no inquérito policial, oferecer uma denúncia para que o sujeito vire, então, réu no processo. Já que nesta fase do inquérito policial, ele, investigado, ainda não é réu, tá bom? Esta fase nós já estudamos. Estudaremos, então, a fase da ação penal, que é a fase do processo, tá certo? Aqui sim, o sujeito será denominado de réu, ao passo que aqui ele será investigado ou, se o delegado assim entender, indiciado. Ele recebe também essa denominação, tá bom? O objeto do nosso estudo, então, nessas aulas agora, a partir da primeira aula de ação penal, é a segunda fase, tá bom? Porque a fase do inquérito policial é aquela fase da investigação. Muito bem. Conceito de ação penal. É o direito de provocar o Estado juiz para que seja instaurado o processo, tá certo? Primeira parte, é o direito de provocar o juiz, é o direito de provocar o Estado juiz para que seja instaurado o processo. Porque, veja bem, senhores, imagina que eu pratique um crime contra você, tá certo? Pratiquei um furto contra você. Você não pode me punir. Quem vai me punir é o Estado. Quem vai me punir é o juiz. Agora pensa comigo. O juiz, ele pode me punir, ele pode me sentenciar, condenar, sem ter uma acusação formal? Não. Para que o juiz sentencie, alguém tem que acusar. E este alguém não é a vítima. Este alguém é um órgão do Estado denominado Ministério Público. Excepcionalmente, a vítima poderá, no que tange a ação penal privada. Nós estudaremos isso, tá bom? Então, está aqui a primeira parte. É o direito de provocar o Estado juiz. Sim, porque é o direito de ir lá, falou, o juiz, eu estou aqui denunciando o Marciano Xavier pela prática do crime descrito no artigo tal, tá bom? Quem é esse alguém? Será o Ministério Público, no caso de ação penal pública, ou o próprio particular. Você vai aprender tudo certinho, quando o Ministério Público vai acusar e quando o particular vai acusar, tá bom? Mas, professor, só me tira uma dúvida. Se você praticou um furto contra mim e eu procurei a delegacia, eu já não te acusei? Eu, vítima, não te acusei? Não. Você não me acusou. Quando você procurou a delegacia, você não fez uma acusação. Porque quem faz a acusação é o Ministério Público. Tá certo? Você procurou a delegacia para fazer uma notícia crime. Você levou a informação, você foi registrar um boletim de ocorrência para que a autoridade policial, o delegado, instaurasse o inquérito policial. Uma vez investigado, aí é que vem a acusação formal, que é um instrumento utilizado pelo Ministério Público para que alguém vire réu, tá certo? Também é ação penal a fase onde se assegura o contraditório de ampla defesa ao acusado. Claro que é, sabe por quê? Tem contraditório no inquérito policial? Não. Regra não, exceto se for para expulsar estrangeiro, lembra disso? O contraditório
ocorrerá na fase do processo. Então, eu posso dizer também que a ação penal constitui a fase da persecução em que se assegura ao acusado o direito de se defender, já que na fase anterior ele não teve esse direito, porque não tem contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Portanto, senhores, vá para a prova com esse conceito nos dois sentidos. Ação penal é o direito de bater as portas do Poder Judiciário, é o direito de acusar alguém, para que o Poder Judiciário instaure um processo, tá bom? E também ação penal é a fase em que garante, em que se assegura, em que possibilita ao acusado o direito de se defender, o contraditório e ampla defesa. Então, é esta fase que nós estudaremos a partir de agora, tá certo? Condições da ação. Senhores, se a ação penal, olha como é interessante, ó, se a ação penal é um direito de provocar o juiz, é um direito de bater às portas do Poder Judiciário, todo direito para ser exercido, você precisa de condições, você precisa de requisito, né? O titular do direito, quando eu falo você, o titular do direito precisa de certas condições para que a ação dele seja recebida e processada, para que seja recebida e o sujeito vire réu. Por exemplo, né? Eu pratiquei um furto contra você, tá bom? O seu vizinho, que não tem nada a ver, o seu vizinho pega e vai até o juiz e faz uma acusação. Tá certo? Ele não foi na delegacia, foi no juiz e entrou com o que se chama queixa-crime. O juiz vai dizer, rejeito por não preencher as condições da ação. Porque no crime de furto, a parte legítima para acusar é o Ministério Público. Se o Ministério Público não acusar, aí a vítima poderá acusar, o que se denomina de ação penal privada subsidiária. E não o vizinho. Opa, para aí, professor, para aí, mas você falou lá na aula de inquérito policial que o vizinho, um terceiro que não seja a vítima, pode sim procurar a autoridade policial e fazer uma delação. É verdade, eu falei isso. Só que ele vai procurar, o vizinho vai procurar, o terceiro que não é vítima, vai procurar o delegado. Não vai fazer uma acusação, vai fazer uma notícia-crime. Tá certo? Tá. Então, senhores, para que o direito de ação seja exercido, tem que preencher algumas condições. Quais são? Possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido. Grave esta frase, esse nome. Possibilidade jurídica do pedido. O que é isso? O que é isso? É simples, pessoal. Para que o processo seja instaurado, deverá apresentar ao juiz a possibilidade de futuramente, após o contraditório, seja aplicado ao sujeito, o direito penal. Tá certo? Possibilidade jurídica do pedido, ela é uma análise prévia, porque quando o Ministério Público entra com a acusação, com a denúncia, não significa que o sujeito será condenado. Mas tem que haver, ao menos, uma possibilidade de futura condenação. Porque, senão, se de plano não existir qualquer elemento no sentido de demonstrar uma futura condenação, não tem porquê o sujeito responder a um processo. Eu vou te dar um exemplo. Ó. O Ministério Público oferece denúncia num fato que não constitui crime. Tá certo? Se eu subtrair uma coisa que era minha, estava só emprestado para você, né? Se eu subtrair uma coisa que era minha, mas que estava apenas emprestado para você, não tem crime aí, senhores, de furto. Por quê? Subtrair para si coisa alheia. Então, imagine que eu emprestei uma moto para você levar seu filho ao médico. Você simplesmente não quis mais devolver essa moto para mim. Eu peguei a moto de volta.
Não entrei na sua casa, não fiz invasão de domicílio. Eu esperei um dia que você encostou a moto em frente à sua casa, eu fui lá e peguei a moto de volta. Opa, você procurou a delegacia e falou, o Marciano subtraiu a minha moto. Instaurou o inquérito policial, foi para o Ministério Público verificou que realmente a moto é minha. Mas que eu não deveria ter pego a moto lá na frente, tem que esperar você entregar. Negativo. Tá certo? Está no local público, está na rua. Eu subtraí uma coisa que era minha. Ora, se o promotor oferecer uma denúncia nesse caso, o juiz vai dizer, não é possível, juridicamente, condenar alguém por furto se ele pegou uma coisa que é dele. Tá certo? Então, possibilidade jurídica do pedido é uma condição da ação que determina que o caso apresentado para o juiz tem que, naquele momento, demonstrar ao juiz que, no futuro, o sujeito poderá ser condenado por aquele caso. Poderá, quer dizer, existe uma previsão legal para aquele crime. Não está dizendo que vai ser condenado, que poderá ou não ser condenado, tá bom? Se não existir possibilidade jurídica do pedido, não pode submeter o sujeito ao processo, porque o processo, por si só, já causa um constrangimento ao sujeito. Para que vai submeter ao processo? É um caso que não tem possibilidade jurídica do pedido. E qual é o pedido? O pedido é uma condenação, mas não é possível a condenação. Desde o início já verifica-se isso, o juiz não recebe a acusação, tá certo? E aí não instaura a ação penal. A outra condição é interesse de agir, tá bom? Interesse de agir. O interesse de agir, pessoal, está ligado com a possibilidade, tá, de o Estado interferir naquele caso. E aí, divide-se em duas formas. Utilidade, tá? Interesse, utilidade. Ou seja, pessoal, imagina os senhores, primeira coisa, o processo tem que ser útil. Porque se o processo já, de cara, se mostrar inútil, o Estado não tem interesse para agir naquele caso. O exemplo é prescrição. Imagina os senhores, tá, que um fato já esteja prescrito pela pena em concreto. O que é isso, pessoal? Os senhores aprenderam, vão aprender, no estudo sobre prescrição, com o professor de Direito Penal, tá certo? Que o Estado ele tem um tempo para processar alguém. Esse tempo ele vai de 3 anos a 20. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital. A banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.